E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula da semana. Hoje nós vamos falar de exercícios físicos aeróbicos e exercícios físicos anaeróbicos. E para começar a nossa aula de hoje, a gente vai relembrar dois sistemas que vocês estudaram lá no 8º ano, que é o sistema respiratório e o sistema cardiovascular. Esses dois sistemas do nosso corpo, eles são responsáveis por abastecer a todos os tecidos do nosso corpo e a todo momento sangue rico em oxigênio. Isso quer dizer que é fundamental esses dois sistemas para a nossa atividade física, seja ela aeróbica, seja ela anaeróbica. E aí a gente já vai entrando dentro dessas atividades. Mas, professor, o que são atividades? O que são exercícios físicos aeróbicos e o que são exercícios físicos anaeróbicos? Rapidamente, uma explicação bem simples para vocês. Os exercícios físicos aeróbicos são aqueles exercícios físicos que vocês conseguem fazer com a ajuda do oxigênio, que tem como principal fonte de energia o oxigênio transformado da atmosfera para o nosso corpo e que se transforma em combustível. Já os exercícios físicos anaeróbicos são aqueles exercícios que não tem o oxigênio como principal fonte de energia. Isso quer dizer que a duração do exercício físico aeróbico, por ter o oxigênio como principal fonte de energia, ele terá uma longa duração. Você conseguirá fazer ele por um longo período de tempo. Já o exercício físico anaeróbico, que a fonte de energia acaba com mais facilidade, você terá uma duração curta desses exercícios. Em contrapartida, dentro do exercício aeróbico, com a ajuda do oxigênio, você fará uma intensidade moderada a baixa intensidade. Significa dizer que você vai aguentar por um longo período de tempo, porém com uma intensidade de moderada a baixa intensidade. Já no exercício anaeróbico, que ele será de curta duração, você terá como fazer ele com bastante intensidade, de moderada a alta. Ou seja, você fará ele em um curto período de tempo, porém você fará ele com bastante intensidade. E aí, se a gente for falar de tempos, 2 minutos a gente consegue fazer um anaeróbico, porque é a quantidade que o nosso corpo consegue suportar esse exercício, normalmente o exercício resistido, exercício de força, e o aeróbico, com a ajuda do oxigênio, nós vamos conseguir fazer ele de 15, 20, 30 minutos, lembrando sempre que vai da capacidade física de cada pessoa. Isso, o sistema, ele vai variar de cada pessoa. Algumas pessoas conseguirão fazer um exercício aeróbico por mais tempo do que as outras, algum exercício anaeróbico é diferente o tempo, peso em relação umas às outras. Dos exercícios que a gente pode dar como exemplo, uma corrida de longa duração, uma corrida de 10, 15, 20 minutos ou mais, 30 minutos, sem intervalo, nós vamos dizer que é um exercício físico aeróbico. Ele utiliza o oxigênio como principal fonte de energia, ele é de longa duração e ele é de moderada a baixa intensidade, porque você não vai aguentar correr por meia hora, 30 minutos, 40 minutos, em alta velocidade, tá? Já a corrida também, ela pode ser anaeróbica, desde que ela seja de curta duração, porém você vai correr com moderada a alta intensidade. Isso significa dizer que você vai aguentar correr muito rápido por um curto período de tempo. E esse curto período de tempo será de alta intensidade. Partindo dos esportes, vamos lá. Uma partida de futebol que dura 90 minutos, por exemplo, ele vai ter picos ali entre exercício aeróbico e exercício anaeróbico. Porém, como ele é uma atividade de longa duração e você não passa o tempo inteiro correndo em alta velocidade, nós podemos dizer que ele é uma atividade aeróbica. Tá? O predomínio é aeróbico, embora tenha alguns momentos de exercício anaeróbico. Já levantamento de peso olímpico, que você vai levantar o peso, segurar por um período curto de tempo o maior número possível de peso, terá uma alta intensidade
nós vamos dizer que esse exercício é um exercício anaeróbico, tá? Outros exemplos de exercício, por exemplo, a natação de alta velocidade do nado livre vai ser anaeróbico. Os exercícios, uma natação de longa duração, como acontece, por exemplo, no triatlo, nós vamos dizer que é uma atividade aeróbica. É muito comum a gente ouvir falar dentro das academias ou nas aulas de dança. Vamos fazer uma aula de aeróbica e aí você vê que é um longo período de tempo que tem baixa intensidade. Já na academia também nós trabalhamos os exercícios físicos anaeróbicos, quando a gente vai levantar peso, por exemplo, nós vamos fazer um treino de perna. E aí nós vamos, durante um tempo ali, levantar aquele peso, vamos descansar, depois nós voltamos para uma outra série, colocamos toda a intensidade possível e aí descansa para fazer uma nova série. E aí nós estamos falando na malhação, na academia, no levantamento de peso, no treinamento de força, estamos falando de treinamento anaeróbico. Muita gente pergunta, mas professor, qual é o benefício de um, qual que é o benefício de outro? Muita gente associa também a perca de peso a fazer exercícios aeróbicos. A literatura hoje, mais recente, ela tem trabalhado com os dois se alinhando, os dois se adequando como forma de desenvolvimento tanto do corpo quanto para pessoas que pensam em perder peso, tá? Uma coisa interessante da gente entender dentro dos benefícios do exercício aeróbico é o fortalecimento da musculatura, do músculo cardíaco, diminuição da pressão arterial, melhora da circulação sanguínea, redução e controle de peso, aumento da resistência aeróbica e controle das taxas de saúde. Esses são benefícios fundamentais do exercício aeróbico. Dentro dos exercícios anaeróbicos, a gente tem a melhora na hipertrofia, no fortalecimento muscular, o aumento da resistência anaeróbica, aumento da força, a tonificação dos músculos, tá? A força do coração. Esses são alguns dos benefícios. Porém, os dois caminham juntos. Você pode fazer exercícios físicos aeróbicos e exercícios físicos anaeróbicos. É fundamental, é excelente tanto para o desenvolvimento do seu corpo de forma estética, quanto para o desenvolvimento do seu corpo relacionado à saúde, tá? E também são atividades extremamente sociais para todos. Eu vou estar deixando a aula para vocês, dar uma lida um pouco mais sobre isso, mas o básico de exercícios físicos aeróbicos e exercícios físicos anaeróbicos é isso aqui. O aeróbico, ele utiliza o oxigênio como principal fonte de energia, o anaeróbico não. O aeróbico, ele tem uma duração longa e o anaeróbico uma duração curta. O aeróbico, ele é de moderada a baixa intensidade, você faz com moderada a baixa intensidade. E já o anaeróbico, você consegue fazer o exercício de moderada a alta intensidade. Você colocará mais intensidade para realizar essa atividade em um curto período de tempo, tá? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Meio bagunçado aqui, talvez o quadro não esteja ficado tão bem. Vocês terão uma atividade com algumas questões para responder lá pelo comentário particular do Google Classroom. Qualquer pergunta vocês sabem que podem fazer tanto pelo WhatsApp quanto lá dentro da plataforma, tá? Valeu, galera, espero que tenham gostado. Até mais.